Bem, esse curso foi projetado para ter uma carga horária total de 16 horas. Nós vamos ter 14 horas síncronas, nós vamos ter encontros de segunda e quarta, vai ter um encontro hoje, o próximo vai ser na quarta-feira, no mesmo horário. Teremos encontro nas 2 semanas seguintes, são 3 semanas, né? Totalizando 12 horas, e 4 horas nós teremos acesso assíncrono. Eu vou criar um Padlet do nosso curso, né? O Padlet ele vai disponibilizar para vocês textos, vídeos, áudios, uma série de possibilidades para que vocês tenham leituras complementares, né? Livros, artigos, algumas orientações, possibilidades de tutoriais para que vocês trabalhem alguns aspectos das tecnologias educacionais, discutindo produção de videoaula, podcast, uso do WhatsApp, etc. Então, o curso está dividido dessa forma, né? 12 horas síncronas e 4 horas assíncronas. Ao final do curso, nós vamos emitir certificado. Para receber o certificado, é necessário ter 75% de participação no curso. No meio do curso, nós vamos disponibilizar uma lista de presença no chat, um link para que vocês assinem, né? Então, é importante vocês não esquecerem de assinar essa lista, tá? Mesmo a gente tendo gravado aqui, né, e o registro de vocês está na lista de participantes, mas é importante que vocês assinem a lista de presença, tá? Como é que vai ser a dinâmica? A dinâmica é a gente, como nós temos 2 horas, de 19 a 21, eu vou disponibilizar, eu vou falar 40 minutos na primeira hora e vou abrir 20 minutos para que vocês possam se posicionar, perguntar, tirar dúvidas, etc. Tamara levantou a mão aí, quer falar alguma coisa, Tamara? Ou foi sem querer a mão levantada? Bem, eu vou baixar a mão de Tamara aqui, porque eu não sei se ela... Bem, então, nós vamos ter 40 minutos de exposição, e aí eu abro para 20 minutos, volto para a exposição e depois abro para mais 20 minutos, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão específica que vocês achem muito importante, aí vocês pedem para eu parar no meio do caminho e tira a dúvida. Mas o ideal é que vocês anotem a dúvida e possam fazer nesse momento. Diga, Andréa, levantou a mão aí, professora Andréa. Boa noite a todos, boa noite, professor Zé Augusto. Eu vou fazer uma pergunta bem simplória, eu não estou achando o chat aqui. Você disse que... Está em cima, eu não estou conseguindo... em cima, na barra de cima, onde tem... Tem pessoas, levantar a mão, reagir. Do lado de pessoas, do lado de pessoas, tem chat. Do lado de pessoas tem levantar a mão. Levantar a mão, reagir. É vista, não? Será que é vista? Eu acho que talvez não esteja aparecendo para você. O chat está desativado. Está desativado. Eu olhei, desativado. Não está aparecendo, não. Está desativado. Deixa eu ver aqui, peraí. Tudo bem, não tem problema. Eu não tenho como ver isso agora, mas aí vocês, se vocês tiverem alguma questão, vocês abrem o áudio e formulam, tá bom? Eu também não vou ter condições de não, ler. É porque você disse que... Não, é porque você disse que ia botar a lista de frequência no chat, por isso que eu estou perguntando. É verdade. Tudo bem. Eu vou pedir a... É porque a Elise ainda não entrou,
Eu vou pedir que ela verifique. Eu não tenho como ver agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver rapidamente. Ninguém está tendo acesso ao chat? Aqui Alguém não. É desativado. Aqui também está desativado. Está aparecendo. Deixa eu consigo ativar rápido. Bem. Não. Tudo bem. Não tem problema. Eu peço a ela para, quando ela fizer o link, eu mostro o link aqui. Eu posso abrir aqui. Eu posso mandar também pela página o link para vocês. Aqui. Pronto, eu mando pela página. E aí vocês recebem. Pronto, vou deixar aqui aberto. Pronto. Está aqui aberto. Quando ela fizer, eu coloco no... Eu estou com o... Se bem que todo mundo vai receber, né? Mas eu coloco em contato. Eu mostro aqui e você entra, é melhor. Bem, pessoal, então, quando ela disponibilizar quando ela disponibilizar, eu mostro o link para vocês, e aí vocês digitam e acessam. Bem, então, inicialmente, a gente vai, hoje especificamente, a gente vai discutir um pouco alguns conceitos de cultura digital, né? As relações entre essas culturas digitais e tecnologias educacionais. Então, eu vou agora, 19h20 até 8h, fazer uma apresentação, depois abro para vocês tirarem dúvidas ou fazerem algum posicionamento, e aí volto até o final, termino um pouco antes e abro mais um espaço para vocês fazerem isso. Tá? Hoje é o primeiro dia, como é o primeiro dia, a gente tem esse intercurso. Só lembrando que esse formato do Teams eu só vou fazer hoje e no último dia. Né? Então, hoje a gente vai fazer pelo Teams. A minha proposta é essa, hoje fazer pelo Teams e no último encontro também pelo Teams. Os encontros seguintes a gente vai fazer pelo StreamYard e pelo YouTube. Eu vou disponibilizar o link do StreamYard, do YouTube, vocês vão entrar no YouTube da UAB e vão assistir pelo YouTube e usar o chat para tirar dúvida, enfim. Tá? A não ser que vocês queiram fazer pelo Teams até o final. Se vocês acharem melhor fazer até o final pelo Teams, a gente faz, não tem problema. Mas a ideia é a gente fazer só o primeiro e o último. Né? Porque às vezes as pessoas demoram de entrar e aí fica toda hora, né, tendo que liberar a sala, e isso é um problema. E eu estou fazendo isso sozinho, então demora um pouco, né? Mas é uma proposta. Bem, então hoje nós vamos falar um pouco sobre culturas digitais. Esse curso ele tem uma dimensão teórica e prática, claro, como qualquer curso. O objetivo é que vocês conheçam um pouco as discussões mais amplas. Ó, Elise entrou aí. Oi, Elise. Está falando da lista de presença, mas o chat não está ativo, né? Porque Mariana até colocou aqui que
deve ser porque só para membros da equipe. Então, quando você gerar, Eliseu, o link, você me passa para eu disponibilizar aqui para ele. Já tenho ele, se você quiser eu já lhe passo logo. Não, me deixa 8 horas. Ok. Bem, então, nós vamos, na verdade, falar, como todo curso, ele tem uma dimensão teórica e prática. A gente vai falar um pouco sobre esses aspectos teóricos, alguns conceitos importantes. Claro que a gente vai apenas pontuar alguns conceitos e algumas discussões específicas. Um aprofundamento maior demandará uma dedicação de vocês, né? E continuarem leituras sobre os temas, mas a gente vai falar um pouco sobre, em linhas gerais, sobre os principais conceitos. O principal é entender que a interface digital ela não é uma mera ferramenta para transmitir coisas. Então, se a gente pudesse traçar alguns objetivos, a gente vai falar de letramento digital, é entender que a tecnologia ela não é só veículo, mas a tecnologia ela também muda a forma da gente pensar o conhecimento e muda a maneira da gente pensar a educação. Então, ela tem uma especificidade. Então, quando a gente fala em culturas digitais, a gente está falando em ambientes que possuem uma lógica específica, e a gente precisa entender essa lógica, né? Tem um ritmo, tem uma temporalidade diferente, né? Uma velocidade diferente, e as pessoas são conscientemente ou inconscientemente impactadas por isso. Então, é importante a gente levar isso em consideração. E uma outra coisa fundamental todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa. Essa é o elemento chave, né? Tudo que existe está na nossa contemporaneidade é do nosso tempo. Então, a maneira como nós aprendemos, ela não se congelou num determinado tempo. Ela não parou numa determinada época. A gente pode aprender a qualquer momento e qualquer coisa. Claro que, para se deparar em relação ao novo, é preciso dedicação e enfrentar desafios, né? Nós somos marcados por rotinas e toda vez que nossas rotinas são de alguma forma desafiadas ou testadas ou questionadas, a gente resiste. Então, sair de uma certa rotina ou de uma zona de conforto é fundamental para aprender qualquer coisa, né? Então, qualquer conhecimento novo, ele demanda um determinado esforço para que a gente compreenda esse novo, né? E como ele pode se articular, se rearranjar na nossa visão de mundo e na maneira que a gente pensa as coisas. Então, eu vou só compartilhar. Para vocês. Vocês estão já vendo aí? Só me dá um retorno. Sim, professor. Sim, professor. Legal. Então é isso. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Hoje a gente vai falar sobre culturas digitais e educação. Falar um pouco sobre esses aspectos, né? Como é que elas se articulam, quais são os conceitos, os elementos fundamentais para a gente entender essa discussão. Depois a gente vai falar um pouco na quarta-feira sobre elementos prévios, depois interfaces digitais no ensino. Professor, o seu som saiu. Seu microfone desligou. Fechou sozinho aqui. Estão me ouvindo agora? Voltou, já voltou, professor. Fechou sozinho aqui. Deu uma queda aí. Pronto, estão ouvindo agora, não estão? Sim, Estamos. sim. Pronto, então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Culturas digitais. A primeira coisa importante é perceber esse conceito
de cultura digital, né? A Vani Kensky, que é uma das autoras que vem escrevendo muito sobre tecnologias, interfaces, enfim, virtualidades, ela traz nesse dicionário de culturas digitais, espera aí que tem gente entrando aqui, deixa eu botar para dentro. Pronto. Nesse dicionário de culturas digitais, esse conceito, né? Cultura digital é um termo novo, atual, emergente e temporal. A expressão integra perspectivas diversas vinculadas às inovações e aos avanços nos conhecimentos e a incorporação deles, proporcionados pelo uso das tecnologias digitais e as conexões em rede para a realização de novos tipos de interação, comunicação, compartilhamento e ação na sociedade. Bem, as culturas digitais estão presentes no nosso cotidiano, né, na nossa vida. Especificamente na educação, para os que são professores e professoras e alunos, né, a própria BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela preconiza que os estudantes, principalmente na educação básica, no ensino fundamental e médio, eles aprendam a lidar com as culturas digitais, né? As culturas digitais precisam ser utilizadas para produzir conhecimento, né? Para pensar o conhecimento, refletir, problematizar, mas para produzir conhecimento também. Não é à toa que uma das principais questões associadas à educação é usar as tecnologias para produzir protagonismo, autoria e, acima de tudo, colaboração. Deixa eu ver se tem gente aqui entrando. Não. Acima de tudo, colaboração. Um dos elementos fundamentais, não dá para pensar em cultura digital sem colaboração. Durante muito tempo, a gente foi impactado por uma história da educação, por uma formação educacional que nos individualizou, né? Então, a gente foi impactado por isso, né? Então, a gente não aprendeu adequadamente na educação básica, né? No ensino fundamental e médio, e também no ensino superior, a trabalhar colaborativamente, né? A gente tem dificuldade em trabalhar em grupo, a gente tem dificuldade de trabalhar colaborativamente. Essa é uma das principais competências, né? Você pega o Philippe Perrenot discutindo competências, o Edgar Morin, que é um outro autor também discutindo competências, saberes necessários para a educação do futuro, né? O Edgar Morin. Uma das competências fundamentais para pensar, que era para pensar o século XX e ainda é pertinente para pensar o século XXI, é a colaboração, né? Então, a pandemia foi um exemplo disso, né? A gente saiu da pandemia, conseguiu sair da pandemia exatamente pelo esforço colaborativo. Então, o esforço colaborativo foi fundamental para que a gente enfrentasse problemas e encontrasse soluções. Mas a gente teve dificuldade, evidentemente. As nossas escolas tiveram dificuldade, a sociedade teve dificuldade. Então, as tecnologias elas surgem exatamente para estimular isso. Claro que, como qualquer novo conhecimento, ele pode ser bem utilizado ou mal utilizado, né? Mas o espírito das culturas digitais e das interfaces digitais é produzir colaboração, protagonismo e autoria. Então, claro, depende de nós utilizarmos nesse sentido. Então, pensar as culturas é um pouco isso. A Vani Kensky até ela traz eu trouxe um exemplo complementar, né? Ela vai dizer o seguinte: as mudanças incorporadas pela cultura digital à sociedade chegam lentamente à educação, né? Nesse caso, estamos considerando a educação formal legalmente instituída, porque a educação informal aberta e livre tem os usuários conectados nos mais diferenciados dispositivos digitais à sua tribo. Idade, sexo, localização física, formação escolar, as designações são irrelevantes na cultura digital. Não fazem diferença. A conexão vem primeiro, né? Uma das coisas que marcam as culturas digitais é a conexão. Bem, existe uma série de teorias, né? A gente é tão fortemente impactado, por isso que existem autores que dizem que o nosso cérebro ele vem se modificando em função dos impactos que as tecnologias promovem. Bem, basta ver uma criança, né, que não sabe ainda nem ler e escrever e ela já faz a pinça, ela já tem a gente chama a teoria do scroll, né? Aquela coisa do rolamento. Ela já faz o rolamento, ela ainda não sabe nem ler nem escrever, mas ela já rola a tela
né? Ela já abre a pinça para ampliar a tela, né? Então, é um tipo de conhecimento que ele vem cada vez mais cedo sendo incorporado na maneira das pessoas enxergarem o mundo, né? As crianças vêm assimilando há algum tempo isso. Então, a gente já vem lidando com gerações que têm uma percepção do conhecimento diferente, né? Que consome o conhecimento de forma fragmentada e rápida, e que tem, às vezes, dificuldade de uma leitura mais longa, de uma leitura mais concentrada, porque a gente é impactado o tempo inteiro por uma série de telas, né? A gente está o tempo inteiro com múltiplas telas abertas e navegando por vários lugares, né? Os textos não são mais só textos, né? Eles são textos multimodais, eles têm múltiplas modalidades, não é só o texto escrito. Você está lendo um texto na internet, ele está linkado, te manda para um podcast, para um vídeo, para uma imagem, enfim. Então, é uma confluência de várias linguagens dentro de um mesmo texto. E cada vez mais isso é natural para as crianças e os jovens consumirem isso, né? Então, é importante a gente perceber que a conexão ela marca a visão de mundo de muitas gerações, né? Então, ela continua. A conexão vem primeiro interligada nas redes. As conexões entre mentes e entre estas a infinidade de dados disponíveis e acessíveis liberta as pessoas da dependência do acesso à informação e ao conhecimento apenas pelos caminhos formais e legais do ensino regular. Ao facilitar o acesso à informação, as práticas pedagógicas e a pedagogia transformam-se. Claro que hoje a gente se depara com um dilema fundamental, né, em pleno século XXI. Mais do que nunca se torna fundamental distinguir o que é informação e conhecimento. Então, as crianças e jovens, peraí, porque eu acho que tem alguém aqui, vou botar para dentro aqui, tem duas pessoas. As crianças e jovens, né, adolescentes, eles consomem fortemente isso, né? Então, mais do que nunca, eles estão sendo bombardeados por informações que muitas vezes não são conhecimento validado. Por isso que a gente hoje é impactado pelas fake news, né? Existe toda uma gama de informações que muitas vezes falseia a realidade e o passado, cria situações que não existem e cada vez mais isso se torna forte, né? E principalmente com a inteligência artificial. Hoje a gente já tem inteligência artificial que cria imagens, rostos, vozes que não são reais, né? Textos que mesclam informações verídicas com informações falsas, que muitas vezes é difícil de distinguir para um leitor menos atento, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, a gente precisa cada vez mais se apropriar dessa tecnologia para que as novas gerações aprendam a lidar com esses desafios, né? São desafios que são fundamentais. Por isso que a gente fala hoje, em uma das principais discussões no mundo inteiro, é a discussão relacionada à cidadania digital, a necessidade de promover essa cidadania para grande parte da sociedade, acesso, né, à conexão, né, e principalmente nas escolas. Essa é uma discussão no Brasil, principalmente depois da pandemia. Bem, a Vani que vem falando, né, novas competências se evidenciam na cultura educacional digitalmente mediada, né? As possibilidades de acesso permanente e instantânea aos dados somam-se às facilidades de interação e comunicação online. Cria-se comunidades e redes formadas por seres dispersos que se integram nas redes digitais com objetivos similares, aprender juntos. Então, essa aprendizagem colaborativa é um dos principais elementos. E aí, quando você tem uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem, uma tecnologia que não estimula isso, você mata o espírito das interfaces digitais, que é promover colaboração. Então, o objetivo também das tecnologias educacionais é a gente romper com essa verticalidade pedagógica, na qual o professor e a professora estão aqui em cima e o aluno está embaixo consumindo conteúdo, né? Então, quando a gente promove essa horizontalidade, essa troca de experiências, né, na qual quem tem mais experiência, né, consegue apontar caminhos e problematizar situações porque tem menos experiência, né? No momento em que a gente tem
essa troca, a aprendizagem se torna cada vez mais significativa. Mas a tecnologia ela precisa possibilitar isso. Então, no momento em que eu uso a tecnologia só para mandar texto, mandar vídeo e mandar áudio, eu não estou estimulando isso. Então, não adianta eu usar o WhatsApp só para mandar texto, não adianta usar o e-mail só para mandar atividade, não adianta usar o Google Sala de Aula só para deixar atividade também. Eu preciso criar um espaço no qual as pessoas possam discutir, debater, trocar experiência, né? Lidar com o dissenso e tentar extrair o consenso desse dissenso. Então, esse processo formativo é fundamental no uso das tecnologias. Bem, ela continua. Essa nova relação com o saber, a convergência de interesses em aprender, as possibilidades de comunicação, trocas de informação e experiências levam naturalmente os grupos conectados em comunidades a colaborações. Comunidades virtuais de aprendizagem realizam no mundo virtual o ideal proposto por Levy, no início dos anos 90, da inteligência coletiva. Essa inteligência compartilhada e conectada é que surge da colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades, né? É uma inteligência distribuída por toda parte, na qual todo saber está na humanidade, né? Já que ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa. E a ideia é exatamente promover isso, né? Promover essa troca de experiência a partir de níveis diferentes. Então, as comunidades de aprendizagem, elas são fundamentais para promover isso. Claro que a gente precisa usar bem e adequadamente as redes, né? E o objetivo é a gente pensar nisso. Então, pensar as culturas digitais talvez seja uma tentativa de pensar esses aspectos, né? Educação, tecnologias, ensino híbrido, metodologias ativas e ecossistemas de aprendizagem. Quando a gente fala em ensino híbrido, né, a gente está começando a pensar numa possibilidade de consolidar outros espaços e ambientes. Agora, é importante a gente entender que a gente não está discutindo aqui, porque às vezes a gente fica discutindo assim, mas é uma tecnologia que não é de minha época, né? Eu já falei um pouco no início da importância da gente romper isso, né? Tudo é de nossa época enquanto a gente estiver vivo, né? Mas o importante não é se é novo ou velho, o importante é como é que eu posso utilizar para otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Bem, a tecnologia não é utilizada só para o processo de ensino e aprendizagem, ela é utilizada para muitas coisas, nós sabemos. Mas, no nosso caso aqui, a gente está pensando nas tecnologias educacionais, né? Então, é importante perceber isso, né? Que a questão fundamental é que tudo é educação, né? E o Dewey, há muito tempo, na década de 40, 50, numa época que a gente nem sonhava em cultura digital, em internet, nem nada, já falava sobre isso. Nós sempre fomos impactados por uma série de mudanças educacionais ao longo da história da humanidade. Talvez a mais impactante tenha sido essa trazida pelas culturas digitais, né? Que criam uma nova maneira de pensar a educação, criam uma arquitetura pedagógica diferente, um tempo diferente, uma maneira de avaliar diferente, né? Ritmos, enfim, e que fazem com que a gente tenha que perceber que não dá para transpor uma realidade presencial para uma realidade virtual. A gente precisa entender essa lógica que marca essa realidade. Nas culturas digitais e no mundo digital, não existe uma preocupação tão ampla com início, meio e fim, né? Você pode começar por qualquer lugar, né? A questão é começar a pensar e a refletir e a problematizar. Mas o fato dessa frase de Dewey é exatamente para que a gente possa perceber isso, né? Às vezes a gente tem muitos rótulos na educação, né? E a gente esquece de discutir e de entender que tudo aquilo que pode ser útil para que a gente se aproxime do outro, né, de uma forma adequada, é fundamental, né? Então, isso é importante, né? Então, se a gente tem uma maneira de disponibilizar o acesso para aquele que não tem, né, de uma discussão, de um processo de formação que ele não teria presencialmente, é fundamental que a gente possa fazer isso, né? Então, o Dewey, num outro momento, falando sobre uma outra época, ele chamava atenção para a necessidade da gente não ficar preso ao que é velho e o que é novo,
mas sim se centrar naquilo que pode ser útil para educar o outro, né? Para promover a educação. Então, isso eu acho que é fundamental. Mas é preciso lembrar que as culturas digitais elas promovem rupturas, né? Elas promovem rupturas na maneira de pensar o conhecimento, não só na questão do espaço, né? As culturas são marcadas por aquilo que a gente chama de ubiquidade, né? Você pode acessar a todo instante, em qualquer lugar, né? Então, os espaços são múltiplos, né? Então, as pessoas hoje ouvem podcasts, elas estão no ônibus, na fila, às vezes em casa fazendo trabalhos domésticos e estão ouvindo e tentando aprender coisas. Então, essas culturas digitais vêm rompendo com esses espaços, né? Com essas fronteiras e trazendo uma nova maneira de aprender, né? Isso é fundamental, né? Claro que em meio a isso, rompendo também com a ideia do distanciamento, né? Cada vez mais nas culturas digitais a gente tem uma expressão que se chama sentimento de presença, né? Mesmo distante, é importante que o outro perceba que tem alguém ali respondendo algo, né? Por isso que as culturas digitais também são marcadas por encontros síncronos e assíncronos, né? Para que você sinta a mesma distância, que você pode tirar dúvida com o outro. Ou mesmo assincronamente, né? Offline, você deixa uma pergunta que o outro vai responder em algum momento, né? Mas o fato é que as culturas digitais trazem rupturas, e essas rupturas precisam ser levadas em consideração no momento em que nós pensamos na educação. Vocês estão me ouvindo aí porque eu não estou vendo vocês. Sim. Massa. Bem, então, um Sim, aspecto professor, que ficou, claramente. certo? Um aspecto que ficou marcado fortemente ao longo da pandemia, algumas escolas implementaram e foram poucas, né? E outra, a maioria não. As O escolas senhor se nos ouve, voltaram. professor? Ao quê? O senhor nos ouve? Sim, estou ouvindo vocês. Pronto, só respondendo a pergunta do senhor, conseguimos sim ouvir o senhor com bastante perfeição. Joia, obrigado. Então, muitas escolas conseguiram implementar ações que foram ações que passaram pelas culturas digitais, talvez uma minoria, mas outras passaram pela produção de material impresso, acesso aos alunos na própria escola para utilizar interfaces, mas o fato é que o ensino híbrido ele se tornou um tema a ser discutido, né? E cada vez mais problematizado. Bem, quando a gente está falando em ensino híbrido, não significa descaracterizar o papel e a importância do professor e da professora na sala de aula cotidiana. Mas o ensino híbrido ele tem muitas vertentes, né? Bem, dentre as vertentes, né, está a necessidade de promover, claro, é um ensino mediado por tecnologia, né, que tem métodos específicos, né, que precisa de uma plataforma na qual os alunos têm um acesso ao que é disponibilizado, mas ele pressupõe um professor e uma professora em uma sala de aula presencial, né? O ensino híbrido ele pressupõe a sala de aula física e a mediação pelo professor e pela professora. E alguns chamam de sala de aula invertida, né? Quando você consegue pensar, problematizar, trazer conceitos e disponibilizar isso num ambiente e usar o espaço da sala de aula para operacionalizar, realizar projetos e discutir pontualmente questões que já foram previamente disponibilizadas aos alunos. Existem ambientes virtuais de aprendizagem que podem ser disponibilizados aos alunos. Alguns professores usam o gerenciador de conteúdo como o Google Sala de Aula, existe o Padlet também, que é um ambiente de hipermídia que possibilita que os alunos interajam também, tenham acesso a múltiplas linguagens, enfim. O fato é que o que se coloca em foco é a ação do aluno.
Bem, dizer que o aluno é protagonista não é novo. A gente vem dizendo isso na história da educação desde o final do século XIX. Né? Então, talvez a primeira vez que se disse formalmente que o aluno ele precisa ter autonomia didática foi no final do século XIX com as chamadas escolas ativas, né? Que estão presentes na Europa, Estados Unidos e chegam ao Brasil no final do século XIX. Então, a gente já vinha há muito tempo dizendo isso, né? Dizendo que o foco da educação ela tem que sair do professor e estar sentada no aluno. A escola ativa, que surge no final do século XIX, ela traz isso, né? O aluno como protagonista do processo, não o professor necessariamente, né? Então, essa discussão ela não é nova. As tecnologias educacionais, as interfaces digitais, elas vão estimular isso. Claro que a tecnologia por si só, ela não muda nada, né? Então, quem operacionaliza a tecnologia é que pode modificar ou não. Então, você pode usar uma tecnologia extremamente importante, uma interface digital, e fazer a mesma coisa que você faz numa sala de aula presencial. Se você dá uma aula presencial expositiva, né, você pode fazer a mesma coisa usando tecnologia também. Se ela não é interativa, a tecnologia vai refletir muitas vezes isso também. Então, não é a tecnologia que vai mudar a maneira de ensinar e de aprender. Claro que o processo de mudança está associado à maneira como o professor e a professora pensam que é ensinar e aprender, né? A tecnologia vai refletir o seu uso, né? Então, se você acha que o ensino é só transmitir conteúdo, você vai usar a tecnologia para continuar fazendo isso. Se você acha que o ensino é muito mais do que transmitir conteúdo, mas é estimular a problematização do outro, a reflexão, a criticidade, o uso da tecnologia também vai fazer isso. Então, tão importante quanto a tecnologia e o letramento digital é a gente entender que tipo de ensino e aprendizagem a gente quer promover no outro. Então, isso é fundamental. Não importa que você ensine nas licenciaturas, ou na área de saúde, ou na área de exatas, mas a lógica é a mesma. Em todo momento em que há interação, né, troca de conhecimento, há implícito o processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente precisa levar em consideração isso, né? Então, quando a gente está falando em ensino híbrido, é importante destacar isso, né? Que o ensino híbrido não é só criar um ambiente e deixar lá texto, vídeo e áudio para o aluno ir lá e baixar, né? Porque senão a gente está fazendo a mesma coisa. Às vezes, eu lembro que na pandemia as pessoas perguntavam assim, senhor, se eu estou usando o WhatsApp, eu estou trabalhando com tecnologia digital na educação? Sim, talvez sim, talvez não. Se você pega o WhatsApp e está mandando só texto, áudio e link, pedindo para o aluno fazer atividade, você está usando o WhatsApp como você usaria o e-mail, ou como você utilizaria na aula presencial, daria um texto, deixaria numa xerox para o aluno xerocar e ler e discutir na sala em um outro momento. Então, o uso da tecnologia como interface pressupõe que haja um espaço de colaboração, de debate, de discussão e de troca de conhecimento. Então, o ensino híbrido ele deve refletir isso também, né? Claro que a gente não está falando aqui o ensino híbrido, ele pode estar presente na educação à distância, né? Ele pode estar presente no ensino online, mas são diferentes, né? A gente não está falando aqui de educação à distância. A educação à distância pressupõe tutoria, ambientes, política educacional, arquitetura pedagógica específica. A gente está falando de estruturas curriculares que começam a operacionalizar uma prática educativa que usa os ambientes virtuais de aprendizagem como uma possibilidade de problematização do conhecimento, de consolidação do conhecimento, de democratização de acesso dos alunos a esse conhecimento também, né? Claro que, em meio a isso, a gente tem uma série de possibilidades, né? No ensino online que as pessoas já vêm se utilizando, né? Cursos online 100%, 100% online, sem mediação, em que as pessoas acabam
construindo o seu próprio caminho formativo, né? Recursos educacionais abertos, material que pode ser reutilizado, são preparados para serem reutilizados por outras pessoas, né, nas mais diversas áreas, enfim. Mas o ensino híbrido ele acaba tocando em uma série de espaços, né? Então, você pode desde de redimensionar a maneira de discutir e pensar o conhecimento na sala de aula de uma forma ampla ou de uma forma mais comedida, né? Mas é o professor e a professora que vai dimensionar o uso da tecnologia, né? Esse espaço de utilização. Mas o mais importante é mostrar para os meninos e meninas, alunos e alunas, mesmo na educação básica, ou no ensino superior, ou em qualquer processo formativo, que existem formas de aprender que são absolutamente diferentes. Elas não se circunscrevem a um espaço da sala de aula, elas não se circunscrevem ao livro físico. Mais do que nunca, a gente está vivendo uma época em que a gente tem acesso a uma série de possibilidades de promover o ensino e a aprendizagem. E no momento em que a gente democratiza isso, a gente cria espaços para que as pessoas aprendam mais e melhor, né? Então, claro que isso vai depender de como isso é encaminhado, mas o sentido de pensar a educação nessa época digital, né? E o Tony Bates aqui, que eu cito, é um dos autores clássicos, já é um clássico que vem discutindo isso, né? Hoje, mais do que nunca, essas possibilidades elas estão presentes e a gente tem que disponibilizar isso para que todas as pessoas tenham acesso a elas, né? Então, promover cidadania digital é isso. Então, a luta não é só por usar a tecnologia, mas fazer com que a tecnologia seja acessível para todo mundo, principalmente nas escolas e especificamente nas escolas públicas, né? Então, isso é importante. Bem, a gente ainda está falando de ensino híbrido, né? E aí, claro, a gente, como eu falei anteriormente, a gente pode sair de uma possibilidade de híbrido, totalmente híbrido, né? De um presencial sem tecnologia, de utilizar pouca tecnologia, de promover a sala de aula invertida, né? Já um pouco mediada por tecnologia, ou toda a tecnologia que ele coloca aqui, né? Quando você está totalmente à distância e às vezes tem encontros presenciais e se caracteriza como híbrido também. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Não. Então, é importante a gente levar em consideração isso, né? Bem, pensar o híbrido é pensar que quem controla o processo de construção da aprendizagem também é o estudante, né? Então, a gente tem que lembrar que no uso das interfaces digitais e do ensino híbrido, o que a gente está também tentando possibilitar para o estudante é que ele desenvolva autonomia didática. Bem, a gente sabe que é muito difícil, né? Às vezes é difícil até para a gente, mas esse é um desafio, né? Um desafio que para que o aluno ou a aluna ele desenvolva essa autonomia. A gente sabe que na educação básica e no ensino superior, às vezes os alunos só leem, só fazem atividade se tiver um contraponto da nota, da avaliação, né? Então, mas o sentido da tecnologia é desenvolver essa autonomia para que o aluno construa e controle o seu tempo. E isso é muito difícil, por exemplo, no ensino à distância. O ensino à distância no mundo e no Brasil especificamente, a gente tem uma evasão grande, porque o aluno às vezes acha que no ensino à distância ele pode ou ela fazer dentro do tempo que ele quiser. E não é, né? Então, você precisa ter disciplina, você precisa saber controlar seu tempo e desenvolver um ritmo que você possa ser produtivo. Então, dimensionar isso não é fácil, né? Porque você tem um mundo de possibilidades, né? E é preciso, de fato, esse controle. Mas esse controle é o aluno que precisa desenvolver, não é o professor ou a professora que vai dizer quando é que o aluno vai entrar. Então, às vezes, na pandemia acontecia muito isso, né? O professor ou a professora colocava material assíncrono disponível e ele queria que o aluno ou a aluna entrasse tal dia e tal horário para acessar aquele material.
quando você disponibiliza o material, seja ele qual for, num ambiente como o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem, ou Padlet, você tem que disponibilizar esse material para que o aluno tenha acesso ao longo de uma semana, por exemplo. O aluno ou a aluna vai acessar dentro do seu tempo. É ele que vai controlar seu tempo e vai fazer esse acesso. Você não pode dizer, ó, você tem que entrar sexta-feira ou quarta-feira. Esse controle é do aluno. Você precisa disponibilizar um tempo para que as pessoas acessem esse material. Você tem que estimar quanto tempo o aluno vai levar para ver esse vídeo, ler esse texto, ouvir esse podcast. Então, você tem que dimensionar esse tempo, né? Geralmente, professores e professoras disponibilizam material ao longo de uma semana, previamente, para ser discutido na semana seguinte, mas, claro, que criam consignas, rubricas, atividades para que os alunos possam serem impelidos a fazer, né? Para que não fiquem soltos, né? E acabem não fazendo. Mas a ideia do híbrido é essa, né? O aluno tem que começar a controlar. Como eu disse, pressupõe a escola, pressupõe a sala de aula física, pressupõe o professor e a professora, né? E, claro, e isso é importante, né? Nesse processo de aprendizagem, né? O aluno ele vai se conectar com várias formas de aprendizagem integrada. Então, o ambiente virtual, o uso das interfaces, é para possibilitar que os alunos tenham acesso a linguagens diferenciadas. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta pegar um ambiente virtual de aprendizagem, um Moodle, né? Ou Padlet, ou os que gostam do Google Sala de Aula, né? E botar só texto, né? Texto, né? Ou botar só vídeo. Então, o ambiente, os ambientes, principalmente os virtuais de aprendizagem, como o Moodle, que é muito utilizado, é utilizado no mundo inteiro, né? E muitas universidades no Brasil utilizam, né? Inclusive o Martin, que é o cara que fez o Moodle, ele é interessante a história que ele conta, né? Que ele morava numa cidade no interior da Austrália e ele não tinha acesso à escola. Então, ele fazia a formação à distância. E, e, e ele tinha que esperar o caminhão do gás, era o caminhão do gás que levava as atividades para ele ter acesso ao conhecimento, né? Aquela formação. E ele teve um período da vida, da infância, que ele foi impactado por isso. Tanto que essa preocupação, ela se refletiu no mestrado e no doutorado dele. O Moodle é uma experiência de doutorado, né? Porque ele disse que ele ia possibilitar, ele ia criar para todas as pessoas um caminhão do gás, né? Que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, elas não precisassem esperar o caminhão chegar trazendo a atividade física para ser consumida ali, né? Que as pessoas, em qualquer lugar que elas tivessem acesso ao conhecimento de forma ampla, integrada, a partir de diversas linguagens, síncrona e assíncrona, e tivessem a possibilidade de fazer tudo isso gratuitamente. O Moodle é isso, é essa experiência dele, né? Então, é uma experiência, é o projeto de doutorado dele que cria o Moodle. Hoje, o Moodle é usado em grande parte do mundo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta você pegar o Moodle e botar só texto, e as pessoas baixarem o texto, né? Os ambientes virtuais, as interfaces, elas são interfaces de hipermídia, ou seja, elas congregam uma série de linguagens. E o objetivo é que o aluno ele perceba que ele pode aprender história, geografia, matemática, química, física, qualquer tipo de conhecimento a partir de diversas linguagens. O texto escrito, o áudio, o vídeo, imagens, enfim, uma série de possibilidades. Essa é a ideia de promover os ambientes chamados de hipermídia, né? Esses ambientes hipermediáticos. Bem, então, essa aprendizagem ela é sempre integrada, né? Então, claro que para o professor e a professora fazer isso, ou qualquer pessoa que queira lidar com as tecnologias, é preciso uma mínima formação, é preciso entrar num processo de letramento digital. A boa notícia é que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer tipo de conhecimento. A gente tem inúmeros tutoriais
na internet, e cada vez mais as tecnologias elas são intuitivas, elas são produzidas para que elas gerem usabilidade, para que as pessoas consigam usar facilmente, que as pessoas naveguem, que um leigo consiga utilizar bem qualquer tecnologia. Então, cada vez mais as tecnologias elas vão possibilitando isso, né? E pensar no ensino híbrido requer esse mínimo letramento digital, né? Da gente fazer esse levantamento, como a gente faria para qualquer área, né? Quando a gente vai estudar, né? Estudar, pesquisar, entender, compreender, usar, né? Interagir, sair da zona de estranhamento para a zona de naturalização do uso. No início, quando a gente vai usar alguma coisa nova, a gente estranha, tem dificuldade, não consegue, trava, se irrita, volta, não consegue. Mas, à medida que a gente persiste, a gente vai naturalizando o uso e aquilo vai se tornando cada vez mais incorporado à nossa prática. Então, o objetivo fundamental é esse. Mas a gente precisa, minimamente, de uma formação. Mas, antes de entrar nessa discussão de metodologia ativa, eu vou dar uma paradinha aqui e vou dar 20 minutos aqui para a gente tirar dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa. Todo mundo ouviu, né? A gente está com 73 pessoas aqui. Diga, André. André levantou a mão, depois Magda. Certo. Obrigada, Zé. Estou gostando da aula, né? Em primeiro lugar. Eu estou nesse letramento digital aqui, buscando esse letramento digital, então eu agradeço, né, ter, portanto, aceito aqui a minha presença nessa aula. Né? Eu fiquei com duas dúvidas. Você falou em sala invertida, que eu fiquei sem entender direito o que é sala invertida. Sim. Se você puder explicar um pouco melhor. Certo. E eu queria também que você... assim, né, é algo que eu venho pensando assim, como é que a gente poderia aplicar um ensino híbrido na universidade, uma vez que existe uma resolução, por exemplo, que não nos permite, né, desenvolver nenhuma atividade que seja remota. Né? Aí seria utilizando, por exemplo, como você falou, o Moodle, mesmo mantendo nossos encontros presenciais, seria essa uma forma, né? E lá a gente utilizaria várias linguagens onde os alunos poderiam acessar e não só acessar, mas também poderiam participar, né? Através de fóruns de discussões e tudo mais, mas mantendo os encontros presenciais constantes, seria essa sugestão. Ou no modelo que a universidade mantém é um modelo presencial com tecnologias. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. São essas duas dúvidas. Certo. Depois tem Júlia. Vou ouvir Magda e depois Júlia. Magda, aí eu faço um bloco aí, eu respondo. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou enfermeira e estou fazendo mestrado aqui na UFSC, minha linha de pesquisa é História da Enfermagem. Minha temática é também trabalhar com mídias digitais, mídias sociais, com ferramenta de ensino para a História da Enfermagem. E eu achei muito interessante os materiais que você trouxe. Eu queria saber se vai ter no Padlet onde a gente possa consultar as suas referências. Tá, Seria vou muito deixar lá. para minha pesquisa, por favor. Tá, Obrigada. vou deixar lá. No Padlet que eu vou abrir para vocês, na quarta eu já disponibilizo, aí vocês vão ter acesso a esse material. Júlia, aí eu... Antes de Júlia, deixa eu falar rapidamente, André. André, a sala de aula invertida é quando você... Bem, você tem a sala de aula física, ela é invertida porque, ao invés de você usar a sala de aula para discutir conceitos, conhecimentos que são mais basilares, você disponibiliza esse material num ambiente virtual. É invertido porque você acaba deixando a sala de aula física para problematizar, para discutir projetos, para os alunos tirarem dúvida, mas um conhecimento básico sobre determinados temas, ele já está disponível
para os alunos. Pode estar disponível de diversas formas. Você pode ter disponibilizado uma videoaula sua, discutindo um conceito, falar para a André aquela história, discutindo o conceito de colonização, de monopólio, de subalternização, enfim, você deixar uma videoaula lá, então o aluno ele já consumiu aquela discussão específica, já viu o que é o conceito, já tem texto ali. Então, esse tempo que seria utilizado para algumas discussões no espaço físico não vai ser mais. Ele vai ser para pensar outras atividades, problematizações e projetos. Né? Ela é invertida por isso. Claro que as universidades estão se adequando a isso, né? A maioria delas não tem legislação específica para contabilizar o híbrido, nem mesmo a educação básica, mas alguns professores já vêm fazendo essa utilização do híbrido no sentido de disponibilizar um ambiente virtual para que os alunos interajam, tenham acesso a leituras variadas, né, de imagens, vídeos, áudios complementares. Claro que para alguns professores é um esforço e demanda um tempo maior, mas o resultado da aprendizagem é extremamente significativa, né? Porque há um engajamento maior dos alunos, os alunos usam o espaço para interagir também. Claro que a maioria das universidades vem desenvolvendo políticas específicas, principalmente depois da pandemia, e a nossa também, políticas voltadas para o ensino à distância, para se adequar ao uso de tecnologias, mas para isso há todo um investimento, tanto na educação básica quanto no ensino superior público. Né? E é um desafio, claro, mas é um desafio que a gente precisa começar a pensar, e muitas universidades já vêm pensando isso, tentando, inclusive, redimensionar a maneira de ensinar e de aprender, também dar respostas para atualizações curriculares, combater processo de evasão, etc, etc. Júlia, depois Eniel e depois Aritana. Júlia. Olá, boa noite. Boa noite, Júlia. A minha dúvida, na verdade, eu gostaria se você depois pudesse deixar alguma referência para a gente estudar, porque, assim, na escola básica, educação básica, ensino médio, na rede estadual, a gente tem muito essa crença, tanto a cobrança da escola quanto dos alunos. Tem de ter que usar o celular, né? Uma obrigação do professor, tem que usar o celular, tem para ser uma aula boa. Mas aí, conversando com os alunos, a gente vê que eles não têm domínio dessa tecnologia, por exemplo. Eles não têm antivírus no celular, não conseguem enviar e-mail. Eles nunca tiveram acesso a uma tela de computador, seja digitação em Word, etc. Sim. E aí, para a gente, seria uma educação, né, em informática, uma educação digital, os riscos que contém nas redes sociais, nos aplicativos. Isso. E aí a gente fica meio sem informação, sem base para passar para eles. Tem que usar tecnologia? Tem. Mas para quê? Sim. Nesse Padlet que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou disponibilizar também leituras, né? Textos, livros, discussões sobre o uso do WhatsApp na educação, uma série de possibilidades. Então, a partir de quarta-feira, eu vou na quarta mandar para vocês o link do Padlet, vocês vão poder ter acesso a essas discussões, né? E aí poder baixar, ler vídeos, enfim, discussões mais amplas. Mas vai ser disponibilizado, Júlia. Eniel, depois Aritana. Bom, eu gostaria apenas de dar um exemplo, né, dessa utilização do híbrido no ensino presencial, que eu acho que poderá ajudar. O híbrido não no sentido de eliminar o presencial, como você muito bem colocou, José, no sentido de convergência entre o presencial e o digital. Repare, nós tivemos uma situação no semestre passado em que convidamos um professor, eu estava ministrando uma disciplina em Santo Amaro, no campus da UFRB de Santo Amaro, sobre história da educação. Não era eu, era uma outra professora. E essa mesma disciplina estava sendo ministrada na UFES, por um outro professor daí.
Aí eles combinaram os tópicos e naquele dia específico, tanto os alunos presenciais em Santo Amaro, no campus de Santo Amaro, quanto em Feira de Santana, na UFRB, eles tiveram uma aula única conectada por um sistema de videoconferência como essa. Ou seja, eles estavam presencialmente e tiveram aí a possibilidade de ter colegas de outra instituição e os dois professores ministrando aula para a sua turma. Foi uma experiência muito interessante da utilização, né? Foi uma experiência híbrida, podemos dizer, em que não eliminou o presencial, esse é o ponto, né? Não houve eliminação, houve uma convergência do presencial com o digital. E uma outra experiência para ajudar a ilustrar, eu no semestre passado, não, o semestre atrasado, na verdade, eu tive uma disciplina em que eu fiz exatamente isso que você colocou, eu tenho feito isso ao longo do tempo, né? A gente que trabalha com educação à distância, a gente acaba juntando as coisas, na verdade é essa. E a disciplina era presencial no campus de Feira de Santana, da UFRB, e eu montei no AVA, no ambiente virtual Moodle, exatamente no Moodle, todo um roteiro de aprendizagem, ou seja, todas as discussões que nós tínhamos presencialmente, nós tínhamos lá os livros de apoio, as discussões, também fóruns de discussão, local para os estudantes poder debater e entregar os trabalhos, enfim. O digital serviu como apoio ao presencial e se tornou aí uma disciplina híbrida, mesmo que nós não tenhamos essa regulamentação, porque também nós não temos isso, viu? Ainda não existe essa Acho que regulamentação. ninguém tem ainda. Acho que ninguém tem. Mas a gente não pode se furtar de usar, porque eu vejo como uma oportunidade de continuar utilizando esse legado da pandemia. Isso que eu queria colocar como comentário, viu? Eu encerro por aqui, então, com essa contribuição. Maravilha, Nia. É isso mesmo, está certíssimo, é isso, né? A maioria das universidades não tem, e se a gente consegue fazer isso, a gente consolida uma aprendizagem, né? O ensino se torna muito mais eficaz, a aprendizagem também, né? E, claro, dá trabalho, mas o resultado, depois que você começa a fazer, o resultado é fantástico, né? E promove um engajamento maior dos alunos, é isso mesmo. É uma boa experiência. Bom. Aritana, depois Caroline. Boa noite, gente. Eu gostaria de fazer uma problematização aqui com relação a tanto a questão de implementar o uso da cultura digital, de ambientes virtuais na educação, mesmo ela sendo de forma presencial, e aí dialogar um pouquinho com as falas da professora Andrea, que é muito bom estar aqui com a senhora, eu fui sua aluna na UES, e também com a fala de Eniel. Olha só, eu sou professora da rede estadual de ensino aqui na Bahia também, e a gente tem também o ensino presencial, né? Não tem essa regulamentação do ensino híbrido, mas a ferramenta digital, ela é muito importante, né? Agora, com o novo ensino médio, a gente se depara com uma realidade extremamente difícil. Eu sou professora de História, né? E no novo ensino médio, nós perdemos uma carga horária muito grande. A gente passa de 2 horas aula por semana para 1 hora aula por semana, além dos itinerários formativos, que também foram disciplinas criadas novas no currículo e que não tem material nenhum didático disponível para que o aluno faça leituras, que o aluno faça a consulta de material, né, e construa conhecimento. Então, o ambiente virtual, ele é uma ferramenta de grande importância nesse sentido, porque a gente pode utilizar um programa, a gente pode utilizar um ambiente virtual, um recurso dentro de um ambiente virtual que seja para fazer o envio desse material previamente, para que o aluno consulte vídeo. No caso, o professor Zé Augusto deu o exemplo de fazer uma videoaula, né, para postar anteriormente e depois a gente debater. Mas também existem materiais importantes, né, disponíveis na rede, que a gente pode, na ausência do tempo, inclusive, para produzir essa videoaula, que a gente utilize essa ferramenta de algo que já existe sobre o tema. Então, o encaminhamento de uma videoaula, postagem de uma videoaula, ou de um áudio, um podcast,
né, de um artigo, algo adaptado por nós ou por alguém que já fez na rede, e o aluno consulta e pode a gente problematizar, já que o tempo da aula se tornou tão reduzido. Aí vem o grande problema, para além dessa questão, que é o tempo. O professor da rede pública estadual de ensino tem 26 horas em sala de aula, e com o novo ensino médio, praticamente 26 turmas, né, para dar conta. Como fazer isso em tão pouco tempo? E aí, essa é a problemática. A gente tem o recurso, hoje em dia, as ferramentas para fazer, mas a gente tem a questão do tempo, que a gente precisa sacrificar um tempo da vida pessoal, um tempo que é de outras questões de aperfeiçoamento profissional, para poder dar conta de fazer a utilização desses ambientes. É claro que, uma vez feito, ele facilita muito nossa vida, né? Então, eu mesma estou num processo complicado de organização com isso, porque assumir disciplinas novas no currículo, que não tem material, então eu estou produzindo material para os estudantes, e tentando me organizar dentro dessas ferramentas para poder fazer esse processo. Então, é complicado, mas é possível também. E aí fica a questão da problematização. A gente precisa fazer, mas também existem as dificuldades, né, dentro de uma lógica em que o Estado não nos proporciona as condições necessárias, às vezes, para que a gente faça. Aí a gente sacrifica outras questões para poder dar conta do trabalho. Tá bom. Eu vou responder, só vou passar para a Caroline primeiro, para depois eu comento essa faladinha. Caroline, essa pergunta. Sim, há uma grande existência também da hierarquia nos colégios, inclusive que eu entrei agora no REDA, e aí o professor, o diretor viu que eu tenho, né, essa capacidade de dar aulas diferentes, e aí ele exige que seja o método tradicional. E aí tem essas questões também, aí é onde a gente problematiza, a gente tenta, mas sempre tem alguma coisa que tem alguém para barrar o que você quer inovar. O bom é que eu vou ficar lá pouco tempo, o meu período lá agora é mais 20 dias. Aí eu plantei pelo menos a semente que eu tentei fazer e os meninos abraçaram a ideia tal de realmente passar os conteúdos para eles estudar de forma virtual, abrir um ambiente pelo WhatsApp para passar os conteúdos e na sala tirar dúvidas e responder atividade. Quando faz assim, dá super certo, porque eu engajo os meninos, coloco os meninos para trabalhar em grupo, outra coisa também, e aí coloca, enquanto eles estão produzindo, ouvindo alguma música, alguma coisa para tirar reduzir também a ansiedade, porque é muito grande, e só que eu esbarrei com esse problema. Aí eu tive que voltar ao ensino tradicionalista, que é o aluno sentado e eu explicando. Certo. Certo, Carolina. Tem esses desafios, né? São desafios que passam por mais que a gente... Acho que talvez o maior desafio está associado também ao tempo, né? Às vezes a gente também, à medida em que a gente conseguir desenvolver uma nova rotina, né? Uma nova maneira de produzir conhecimento. Hoje você já tem professores e professoras que já usam as redes sociais, já produzem áudio e vídeo, já criam espaços dentro do Instagram, do YouTube, exatamente para produzir material didático para que os alunos tenham acesso, né? Material que às vezes está separado por ano, né? Está separado por temas, mas de fato esse ainda é um desafio, né? Da gente que é o mesmo desafio foi colocado no ensino superior da política voltada para isso, né? A gente não tem uma legislação que inclua essa possibilidade, né, dessa produção, e grande parte dela, quando é feita como um trabalho a mais de professores e professoras que tentam se dedicar, né, e produzir o melhor possível
utilizando as linguagens disponíveis para que o aluno e a aluna possam aprender da melhor forma. Então, não tem uma fórmula mágica mesmo, né? É difícil, porque mesmo usando, no caso de Carolina, às vezes mesmo, a gente tem pessoas que, mesmo usando a tecnologia, elas ainda querem atender a mesma lógica do presencial, né? A gente vai falar de avaliação depois nas culturas digitais. Então, na pandemia, isso era muito forte. Tinha gente que estava... Tinha professor que dizia assim, mas como é que eu vou avaliar se eu não posso fazer teste e prova? Então, na cabeça das pessoas, a única forma de avaliar é o teste e a prova, é a forma escrita, né? E o que as culturas digitais tentam mostrar é exatamente o oposto, que existem várias formas de avaliar a partir de diversas linguagens. Agora, claro que produzir material didático demanda tempo, demanda um conhecimento mínimo da linguagem que você está se debruçando, mas a Aritana toca numa questão importante, existe muito material já produzido, temos recursos educacionais abertos, que existe muito material escrito, áudio, vídeo produzido para ser reutilizado e adaptado. Existe muita coisa na rede também, claro que precisa ser validada, avaliada para ver se é pertinente ou não de ser utilizado, mas existem muitas possibilidades de uso nas culturas digitais para que os alunos tenham acesso. O mais importante é que a gente não disponibilize apenas o material para que o aluno consuma, mas que a gente problematize o que é disponibilizado, né? Que a gente, de alguma forma, faça com que o aluno interaja de uma maneira crítica com aquilo. Não só consuma, baixe e veja, mas que a gente possa criar explicações de atividades, né? Que a gente explique a atividade, que a gente explique o que os pedagogos chamam de consigna, né? Ou no ambiente virtual a gente chama de rubrica. Você deixa o áudio, deixa o vídeo, deixa o texto, e você explica para o aluno e para a aluna por que aquilo é importante, por que é que ele ou ela vai ler aquilo, ver ou ouvir aquilo. Vai ler, ver e ouvir para quê? Para produzir o quê? Para se deparar com o quê? Então, a gente precisa começar também a trazer essa dimensão, usando as interfaces digitais ou usando qualquer tipo de linguagem, a necessidade de colocar desafios, né? Problematizar o conhecimento. E muitas vezes a gente não faz isso tão adequadamente, né? Então, ainda é uma exceção, uma grande regra na qual os alunos acabam consumindo conteúdo e problematizando pouco. Mas é um desafio também, né, na educação. Bem, eu vou voltar. Quem? Alguém quer falar? Lançado pela cara de tio. Bem, eu vou voltar, então, na outra parte aqui, vou voltar a compartilhar os slides para a gente continuar aqui no Prezi. Bem, eu estava falando de metodologia ativa, né? Então, quando a gente está falando em metodologia ativa, está falando no aluno e na aluna, a gente está falando exatamente isso. A metodologia ativa, a base da metodologia ativa é desenvolver autonomia no aluno. A gente vem de uma longa tradição que o aluno está refém do professor e da professora e da nota, né? Aquela pergunta clássica que é feita em todos os níveis de ensino, principalmente no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio e na universidade. É para nota, professor? É para nota, professora? Ou seja, se for para nota, eu leio, eu ouço, eu vejo, eu discuto. Então, a gente construiu um sistema de ensino pautado na avaliação quantificada, né? Então, os professores e professoras pontuam, verificam, né? A gente tem uma longa discussão no Brasil e no mundo sobre avaliação, né? A gente tem uma série de autores que distinguem isso, né? Que fala da avaliação, da verificação pontual, que é diferente da avaliação como um processo, né? Prova e teste é verificar pontualmente a situação do aluno no que se refere ao processo cognitivo, ao conhecimento que ele tem, à aprendizagem que ele desenvolveu, mas a aprendizagem é um processo mais amplo, né? Que pressupõe o desafio do aluno também ser avaliado a partir de outras linguagens, não só do texto escrito. Mas a metodologia ativa, ela traz
uma discussão fundamental para pensar na estrutura e no desenho pedagógico, pensar o aluno como protagonista do processo, né? Então, isso pode parecer um lugar comum, e isso não é novo, como eu disse, já foi dito há muito tempo em muitos lugares, né? Existe muita literatura, autores e autores falando sobre isso, mas na prática efetiva não é tão implementado, né? Às vezes o aluno, ele nasce no cotidiano da sala de aula, em todos os níveis de ensino, ele já vai consumir um pacote pronto, né? É o professor e a professora. Bem, o professor e a professora, ele já é marcado, já é condicionado por estruturas curriculares, né? Por uma base, né? Por um projeto político-pedagógico, né? Existe um currículo oficial que muitas vezes é apropriado pelos professores, que é filtrado e ensinado de uma forma diferente, que é também apropriado pelos alunos de uma outra maneira. Mas nesse processo, muitas vezes, essa autonomia do aluno, esse protagonismo, ele fica diluído, né? A gente não vem de uma tradição dos alunos participarem da escolha de projetos, da sugestão em torno de atividades de pesquisa, de discussões temáticas, de formas avaliativas, né? A gente ainda tem um sistema de ensino em que apenas o professor ou a professora avalia, e os alunos também, muitas vezes, eles perdem essa possibilidade de se deparar com o conhecimento do outro e falar sobre o que entenderam daquele conhecimento, né? Daquela prática que o outro está apresentando ali. Bem, mas a metodologia ativa, ela pressupõe isso, né? O protagonismo do aluno, né? Claro que ter autonomia não é um processo fácil, porque a gente vem de uma longa tradição, como eu disse, os alunos estiveram reféns da nota, refém do que o professor e a professora indica para ser lido, né, para a atividade que vai ser feita. Então, esse desenvolvimento da autonomia é um desenvolvimento que tem que ser construído cotidianamente. Então, não adianta chegar de uma hora para outra e pedir que o aluno se posicione criticamente sobre algo. A criticidade tem que ser trabalhada, a crítica, a reflexão tem que ser trabalhada ao longo de um período, né? O aluno, ele tem que aprender a se deparar com o texto e refletir e problematizar. Se você está acostumado a olhar o texto e perguntar ao professor e à professora, onde é que está aqui, professor, a resposta? Né? Então, se você não consegue enxergar e problematizar, é preciso aprender. Então, a gente está falando de letramento digital, né? A palavra letramento digital vem do letramento mesmo, né? da ideia de letramento. Mas o letramento digital, a base é essa também, né? A gente precisa, a criticidade tem que ser desenvolvida, né? O aluno, ele tem que ser envolvido num processo em que ele participe, ele problematize, ele troque experiência. E isso não acontece de uma hora para outra, né? Então, isso não acontece apenas com o discurso, isso precisa ser provocado com uma prática. E claro, que não é um dia ou 2 dias, você vai desenvolvendo isso ao longo de um ano letivo, né? Claro que você não vai fazer isso todo dia, toda hora, mas você vai desenvolvendo estratégias para que o aluno desenvolva autonomia, para que se posicione criticamente. A ideia não é a quantidade da reflexão, mas é o posicionamento crítico em relação a um vídeo, a um áudio, a uma imagem, a um desenho. Então, esse olhar crítico, ele pode ser construído aos poucos. Então, essa metodologia ativa, que não pressupõe necessariamente o uso da interface digital, ela pode ocorrer sem interface digital, ela pressupõe que o aluno se engaje em algo, ele seja acolhido e se envolva, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. Claro que quanto mais significativa for a aprendizagem, melhor, né? Claro que nem sempre a gente consegue estabelecer uma relação de significância entre o que é apreendido e a realidade concreta. Nem tudo tem uma dimensão pragmática, né? Não dá para dar exemplos sobre tudo. Existe, às vezes, um conhecimento que ele é abstrato, que ele é teórico, que às vezes as pessoas não percebem naquele momento, mas vão perceber depois. Mas sempre que for possível a gente articular a relação do que está sendo apreendido com uma dimensão prática e significativa da realidade do aluno, isso
deve ser feito, né? Porque essa aprendizagem se torna mais significativa quando ela consegue dialogar com elementos que fazem parte da visão de mundo do outro. Então, a interface digital ela tem que desenvolver isso também. Claro que, e aí é um outro elemento importante das metodologias ativas e especificamente das interfaces digitais, né? Quando a gente está falando em cultura digital, mais do que nunca, principalmente na educação, a gente está falando de ativismo social. Então, quando a gente fala, não é só a mudança, por exemplo, na redação do Enem, né? Que o aluno tem que propor ali no momento da reflexão uma intervenção na realidade. A ideia de intervir na realidade, né? Colaborando e cooperando, né? Ela está presente também nas culturas digitais. O que a gente quer e o que se espera é que as tecnologias digitais ajudem e as metodologias ativas estimulem alunos e alunas a promoverem intervenção, né? Então, esse protagonismo e essa autoria também é para promover ativismo social. É para pensar, usando interface digital ou não usando, problemas que estão no seu cotidiano. Então, não adianta a gente ficar numa universidade ou numa sala de aula nas quais os problemas cotidianos são negligenciados. Então, a gente precisa trazer essas problematizações para dentro da sala de aula sempre que possível, evidentemente, né? Como é que a gente pode pensar esse conhecimento, essa discussão, como uma possibilidade de intervir nessa realidade, pensar esse problema. Então, a metodologia ativa também é essa possibilidade, né, de estimular isso. E isso é fundamental. Volto a dizer, usando tecnologia ou não, né? Então, a gente está num momento que o que está em jogo é o que a gente chama de eutagogia, né? Então, a metodologia é o momento em que você consegue gerenciar o seu próprio processo de aprendizagem. Então, o que a gente chama de eutagogia, né? A pedagogia voltada para a criança, a andragogia para o adulto, a eutagogia é o momento em que você desenvolve a possibilidade de você construir o seu caminho, construir o processo de formação e de autoformação. Então, por isso que uma das bases, quando você está trabalhando com ambientes virtuais de aprendizagem, é que, e na discussão do ensino híbrido, é que o aluno e a aluna ele construa seu próprio tempo e o seu próprio caminho. Então, não existe uma forma. A forma não é o professor e a professora que vai definir, mas é o aluno e a aluna que vai encontrar a melhor maneira de se apropriar daquela discussão, né? Então, pensar a eutagogia é pensar isso, né? Então, a chave é essa, né? A chave é entender que eu começo a perceber que, em meio a uma dimensão absolutamente plural de possibilidades, eu preciso encontrar aquela que se adequa à melhor maneira de me promover, de promover para mim, né, uma aprendizagem eficaz. Então, a eutagogia é exatamente isso, né? A gente conseguir enxergar esse caminho, né? E esse é um desafio, porque nas culturas digitais você tem uma série de possibilidades formativas, e aí escolher o melhor caminho também é um desafio, né? Bem, e aí a gente se depara com algumas das competências. Bem, a discussão sobre competência e habilidade ela não é nova, né? Ela chega fortemente no Brasil na década de 1990. Ela ainda, a formação por competência ela está presente em várias áreas, né? Na área de humanas, exatas, na saúde, né? A necessidade de desenvolver competências e, por meio delas, conseguir construir habilidades, né? Está presente também na educação, na Base Nacional Curricular Comum, né, nas mais diversas áreas, ela está estruturada em torno disso. Tenhamos críticas ou não ao conceito de competência e habilidade, mas ele é um conceito formativo que está presente em várias áreas. E pensar nessas competências é pensar em alguns aspectos. Claro que aqui é uma sugestão de possibilidade, né? Não é necessariamente a forma como
deve se consolidar, mas são caminhos, né, para pensar essas competências. E a primeira delas, e fundamental, é a colaboração, né? A gente está falando em colaboração. Colaboração. A colaboração é fundamental, a gente não pode esquecer disso, né? A colaboração ela tem que estar presente, não só, evidentemente, no ensino presencial, mas principalmente no uso das interfaces digitais. Se a gente mantém ainda uma estrutura verticalizada, na qual o professor e o aluno interagem só com o professor, os alunos não interagem entre si, não colaboram, então a gente está distante do ideal de uma educação que forme amplamente o indivíduo. Porque a gente sabe, é incrível que às vezes você tem, numa sala de aula, principalmente na educação básica, às vezes você tem alunos que se saem muito bem em matemática, um exemplo, né? Você tem lá de 40 alunos, 5 que tomam notas altíssimas e a maior parte não toma. Em nenhum momento há nenhuma estratégia para que esses 5 possam colaborar e ensinar para os que não aprenderam como eles conseguiram enfrentar as dificuldades naquele conhecimento, da matemática, da química, da biologia, da história, do que seja. Então, a gente não estimula a prática colaborativa. No momento em que a gente estimula, e a gente já tem uma série de metodologias voltadas nesse sentido, né, de você pegar o menino e a menina que sabe mais, trocar experiência e ensinar para o menino e para a menina que sabe menos. A ideia da monitoria, né? A monitoria existe há séculos, né? O método do ensino mútuo ele foi utilizado na Inglaterra no século XIX, chegou no Brasil no século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, né? A ideia do aluno e da aluna que sabe mais ajudar o professor a ensinar os alunos que sabem menos, né? Então, o Estado usou isso aqui na Bahia e em outros lugares também, outros estados utilizaram a ideia da monitoria, né? Do aluno que ele sabia mais, ele era pago, né? Ele recebia uma bolsa para ensinar outros colegas que sabiam menos, né? Essa colaboração ela é fundamental, ela é a base e ela é talvez o caminho e a saída para grande parte dos nossos problemas, né? Então, é por isso que as interfaces digitais elas devem estimular isso. As interfaces e os ambientes não podem ser só repositório de texto, eles têm que estimular esse debate. Claro que uma competência que está associada também à necessidade de pensar na solução de problemas. A gente precisa problematizar o conhecimento, colocar desafios para que meninos e meninas consigam superar uma série de obstáculos, né? Então, nem sempre foi assim, né? Às vezes o professor ele traz o conteúdo e espera que o aluno e a aluna repita aquele conteúdo. E esse modelo, ele às vezes está presente até na universidade, né? Muitas vezes o parâmetro do professor e da professora é o aluno que consegue reproduzir aquilo que o professor e a professora disse em sala de aula. Então, a gente precisa criar outros parâmetros, né? Então, se a gente quer desenvolver criticidade, o outro tem que se deparar com problemas e encontrar soluções que nós não tínhamos pensado. Esse é o desafio, né? A sociedade ela avança, se torna mais sólida, né? Enfrenta de uma forma mais eficaz seus problemas no momento em que a gente tem pessoas que conseguem avançar nesse sentido, né? Encontrar soluções que não tinham sido pensadas, né? Claro que aí você tem uma série de outras possibilidades. Curiosidade, imaginação, liderança, agilidade, adaptabilidade, acesso à informação para análise, comunicação oral e escrita eficaz, né? Isso é uma competência que talvez seja eterna, né? Então, esse é o desafio também da educação, por exemplo, no Brasil e no mundo, né? Que alunos e alunas consigam falar bem e escrever bem, né? Então, a nossa competência leitora e escritora, nas avaliações externas, ela está aquém do que deveria estar, né? Então, esse é um desafio para a educação também. Iniciativa e empreendedorismo, né? Então, é uma outra competência também. Claro que aí, dentro do empreendedorismo, tem uma outra discussão, que não caberia aqui nesse momento, mas de como essa ideia do empreendedorismo está associada a um sistema capitalista, a uma proposta de sociedade diferente, enfim. Mas essa é uma proposta da gente pensar algumas competências, né, nesse sentido. E aí, esse pensamento crítico, né, ele está associado também à maneira como as pessoas acessam e analisam
às informações, né? Então, esse também é um desafio da educação nesse século, né? A gente vai ver um trecho do Yuval Harari, que é um historiador, falando sobre isso, né? Que esse não é mais o papel do professor, de trazer informação. A informação já está ampla aí, né? O acesso à informação já é amplo. O desafio é como é que você analisa o que você consome, né? Como é que você valida, como é que você percebe o que é verdadeiro ou não. Esse é um dos grandes desafios, porque a gente é bombardeado por uma série de negacionismos, de construções e falseamentos da realidade, enfim. No momento em que essa aprendizagem ela é colaborativa, né, a gente aprende coletivamente, a chamada inteligência coletiva de Levy, né, a possibilidade de você construir uma inteligência compartilhada, produzida colaborativamente, que seja referência para todo mundo, né, que todo mundo tem acesso, né? Essa troca ela possibilita a construção de novas possibilidades, né, de um conhecimento novo. Um conhecimento novo que se depara com a base do que foi produzido anteriormente, né? Então, isso é fundamental. Bem, para a gente ter colaboração, tem que ter comunicação oral e escrita. Ela pressupõe isso, né? Então, as interfaces digitais e as culturas digitais, elas não vão minimizar, elas não vão empobrecer a comunicação oral e escrita. Claro que essa comunicação oral e escrita, ela se dá por outras formas, né? Mediada por essas culturas digitais e interfaces digitais. As pessoas encontram formas de se comunicar que extrapolam o padrão oficial, a norma culta, e maneiras de se comunicar que são amplas, né? Então, às vezes, o professor e a professora, mas o aluno não lê, né? O aluno não escreve. Às vezes, ele está lendo, ele está escrevendo em outros lugares. Ele pode até estar lendo mal ou estar escrevendo mal, mas esse processo está acontecendo em outros lugares, né? E nesses outros lugares mediados por tecnologia, né? Então, quando a gente consegue se apropriar dessas linguagens serem mote para a gente desenvolver também comunicação oral e escrita que seja eficaz, isso se torna mais poderoso, né? Então, claro, a gente vai despertando o aluno para pensar uma série de possibilidades. Bem, é por isso que o Yuval Harari, esse historiador, escreveu, um dos livros que ele escreveu foi esse, 21 lições para o século XXI. Né? O Yuval Harari vai dizer isso, né? Se referindo a essa época, a esse tempo de culturas digitais. Né? No mundo dessa forma, né, que a gente está vivendo, com uma série de transformações, de mudanças, né? A última coisa que um professor precisa dar aos seus alunos é informação. Ele já tem informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, né? Perceber a diferença entre o que é importante e o que não é. E, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. Muitos especialistas em pedagogia alegam que as escolas deveriam pensar em ensinar os 4 Cs: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. Num sentido mais amplo, as escolas deveriam minimizar habilidades técnicas e enfatizar habilidades para propósitos genéricos na vida, né? A gente está sendo impactado por essa ideia. O mais importante, né? Ele conclui nesse excerto que eu tirei aí do livro dele, o mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, mas, acima de tudo, vai precisar reinventar você mesma várias e várias vezes. Então, o Yuval Harari traz um pouco essa discussão, né? A gente está num mundo em mudança e um mundo mediado por culturas digitais e interfaces digitais, né? E, claro, a gente precisa se apropriar disso, né? Se apropriar disso também para entender que a lógica dessa produção de conhecimento, a lógica da aprendizagem, ela também está se transformando. Ela não exclui as outras lógicas, né? Mas ela traz uma outra dimensão que vem impactando muitas gerações, principalmente as gerações mais novas, né?
no momento que a gente se apropria dessas linguagens de possibilidades, a gente consegue se aproximar melhor do outro, né? Se apropriar melhor da maneira como o outro também constrói suas visões de mundo. Eu vou dar uma parada aqui e vou abrir para mais uma sessão aí de uns 15 minutos. Antes, eu só queria apresentar a lista de presença aqui. Como a gente está sem o chat, eu vou mostrar. Eu fui no encurtador no Bitly, aí botei um link curtinho que dê para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que dê para vocês copiarem, tá? Ó, o link é esse aí, ó. bit.ly. Estão vendo aí, pessoal? Sim, professor. Está visível. Sim, professor. Sim. É o da lista de presença aqui, ó. Bota aí no navegador de você. bit.ly /3 NOV minúsculo 2 CB. É a nossa lista de presença. Tá? Eu não estou conseguindo ver, ainda está aparecendo um slide com conteúdo. Está aparecendo o slide do conteúdo. Para mim, a tela tá toda preta. Peraí. Deixa eu compartilhar de novo. Vou parar e vou compartilhar de novo. Professor? Oi, vê agora aí. Ah, não, peraí. Não é esse, não. Eu coloquei o link aqui, mas ele deu erro no Google. Bem, eu digitei, eu não digitei errado. Olha aí para ver. Deu certo para mim aqui. Pronto. bit.ly /3NO V2CB. Eu não estou conseguindo ver, Zé. 3NO o quê? V de vela, 2, número 2, CB, C de carro, B de bola. Peraí, V o quê? É V maiúsculo ou minúsculo? V minúsculo. Não estou conseguindo. É V o quê? V2, número não, tá 2. Não está aparecendo para mim, não. Professor, volta aquele slide anterior, que agora está no formulário. Está no formulário. No formulário? Está aparecendo no formulário. Isso. Ah, peraí. É porque está dando algum delay aqui, porque eu estou mostrando. Deu certo, professor. Consegui assinar. Pronto. Está aparecendo para mim, cultura, um texto. Vê aí agora. Não estou ouvindo, não. É V o quê? V o quê que você falou? V2. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, André. Espera aí um instantinho. Eu vou compartilhar aqui. Agora vai. É V minúsculo, é? Querida, V minúsculo. Aí, ó, veja agora aí. Veja agora se você vê aí, André. Agora eu estou vendo. É V2CB, não é isso? Isso. V2CB. É a lista de presença. Bem, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, professor, no meu caso minha tela tá toda preta. O meu está aparecendo o formulário. O formulário em si, não o link. Mas você digitou o link? Eu parei no 3 aqui, porque eu não consegui mais ver. 3, N de navio maiúsculo, O maiúsculo, V de vela minúsculo, número 2, C de carro minúsculo e B de bola minúsculo. Obrigada, professor. Agora deu certo. Pronto, legal. Bem, então, alguém tem alguma pergunta? Magda?
André Eniel. É isso mesmo ou não baixar na mão? Não, pergunta não. Eu tenho uma. É uma pergunta, assim, uma indagação. Você falou na colaboração, né? Sim. Que é fundamental que tenha colaboração. E aí eu sempre fico pensando na minha própria prática, né, educativa. E como é difícil desenvolver a colaboração. Você citou a questão da monitoria. Eu, quando fui aluna da antiga escola técnica, vivenciei bem isso, né? Que era exatamente, sempre existia a disciplina de física, ela não tinha professor, eram monitores. Né? Os monitores estavam ali para poder que a gente pudesse treinar e discutir, portanto, como desenvolver cada etapa, né, do semestre, né, e conseguir, então, ultrapassar. Então, tinha os monitores. A universidade também possibilita que você tenha monitores, tá? Mas, assim, o que eu observo, essa discussão da colaboração é difícil, porque a tecnologia às vezes ajuda, mas a tecnologia também dificulta. Quando a gente pensa que nossos alunos passam 24 horas com o celular na mão, né? E eles estão na sala de aula e, ao mesmo tempo, eles não estão lá. Eles não estão lá. Né? Eles estão o tempo todo ou brincando num joguinho, ou fazendo qualquer outra atividade. Né? Então, você conseguir, por exemplo, que um outro aluno que está presente, que consegue interagir, discutir, que você percebe que ele está acompanhando, né? Que ele está problematizando, que ele fez a leitura, né, de textos e consegue debater, ele também não consegue atingir os colegas. Pensando nessa questão da colaboração, mesmo que você aproveite justamente aquele empenho daquele aluno, aquela vontade daquele aluno de problematizar, de interagir, de pensar por si só, e aí você não consegue que ele atinja os próprios colegas. Né? Eu não sei como. É mais um questionamento que eu trago aqui, não sei se você tem solução para isso, que eu não encontrei ainda. A solução, cada um acaba encontrando o seu caminho, mas existem algumas possibilidades, né? Assim, claro que se você for esperar que os alunos e as alunas, por livre e espontânea vontade, colaborem, essa colaboração não vai acontecer, muitas vezes. Pode acontecer excepcionalmente, né? Mas, de uma maneira geral, não vai acontecer. Então, eu preciso incluir a colaboração como estratégia pedagógica. Eu preciso incluir a colaboração dentro do meu desenho, dentro da minha estratégia metodológica. Então, se eu estou dando aula, se eu estou dando 2 horas de atividade síncrona e eu preciso que os alunos desenvolvam colaboração, eu vou permear essa atividade síncrona, né, como aqui, né, numa plataforma no Teams ou no Google Meet, eu vou permear por uma série de atividades colaborativas. Eu vou criar estratégias de atividades que separem a turma em grupo, e que esses grupos respondam a determinadas demandas, né? Demandas de produção, de se deparar com leitura, de apresentar leitura em grupo, de apresentar respostas a problemas que são pontuais sobre pequenos vídeos ou áudios ou textos, etc. Então, eu tenho que incluir a colaboração como estratégia, porque se eu... Da mesma forma, é o que acontece, por exemplo, também no presencial. Se eu peço numa sala de aula, semana que vem eu gostaria de discutir tal texto, indico o texto. A probabilidade da maioria das pessoas não lerem o texto para a semana que vem vai ser grande. Agora, no momento em que eu digo assim, a gente vai fazer uma atividade avaliativa em cima desse texto, é importante que vocês leiam para que a gente desenvolva uma atividade na sala. A probabilidade da maioria ler vai ser grande. Então, a estratégia colaborativa, ela não pode estar solta, ela tem que estar articulada com a estratégia metodológica. Então, primeiro as pessoas precisam ganhar a forma para sair da forma. Né? Então, ninguém vai começar a fazer uma coisa de uma hora para outra, entender
que essa colaboração ela é importante. Eu preciso sempre inserir isso nas minhas aulas e avaliar. Então, assim, ó, a estratégia colaborativa, a colaboração entre vocês, ela vai ser avaliada. Então, a gente tem atividades, a gente tem textos, áudios, vídeos que vão ser trabalhados em grupo, a gente vai trocar experiência. Então, eu tenho que incorporar. À medida que eu for incorporando isso, e que outros professores e professoras na escola também incorporem, vai chegar um momento em que essa colaboração vai se dar, porque ela vai ser internalizada. Mas, no início, ela é meio que um corpo estranho. Alunos e alunas que sempre foram para a sala de aula para ouvir o professor e a professora, eles vão ter muito pouco para falar e para trocar de experiência. Eu preciso ensinar as pessoas a trocarem experiência, eu preciso ensinar as pessoas a importância da colaboração e possibilidades dessa colaboração se estabelecer. À medida que as pessoas forem ganhando a forma, vai chegar um momento em que elas vão internalizar isso e essa colaboração já vai ser mais naturalizada, ela vai fluir mais facilmente. Claro que vai ser sempre um desafio, né? Porque a gente vê de um modelo de educação e de escola, o que a gente chama, historicamente, de escolas do silêncio, né? Que os alunos vão, muitas vezes, para ouvir o professor e a professora e falar pouco, né? Então, os alunos têm esse desafio. Os alunos entram também com essa memória da escola do silêncio para a universidade também, né? Então, nas universidades também, os alunos e as alunas interagem e participam pouco, né? Porque trazem também esse ranço, né? Essas permanências de uma educação básica. Porque a gente também não estimulou essa colaboração. Eles trazem esse individualismo para a sala de aula. É difícil trabalhar em grupo na universidade, né? Os alunos fragmentam, vão fazer seminários fragmentados, cada um lê um pedaço, às vezes nem conversam entre si, se reúnem naquele momento, cada um fala uma parte totalmente desvinculada do todo. Então, é difícil também na universidade, né? Mas no momento em que a gente começa a incorporar a colaboração como estratégia, a gente começa a formar um grupo, a gente começa a formar uma equipe, a gente começa a envolver as pessoas. Agora, claro que é um processo que é lento, em alguns momentos a gente vai ganhar, outros momentos a gente vai perder, em alguns momentos a gente vai conseguir, em outros momentos a gente não vai conseguir, mas o importante é tentar, né, caminhar. É um pouco por isso. Dulce levantou a mão. Ou não levantou a mão, foi sem querer? Não, só para dizer que eu não consegui assinar a lista, só isso. Ah, tudo bem. Você viu o link aí? Você viu o link aí? Eu também não consegui acessar. Eu também não coloquei, mas não consegui. Vou colocar o link de novo aqui, ó. Para vocês olharem, ó. Ó, aí na tela, bit.ly com y/3NO maiúsculo, V minúsculo, 2CB minúsculo. É o link da lista de presença. V2CB. Bem, ok. Pessoal, alguém conseguiu? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Jacilene Caroline, levantaram a mão. Eu não consegui acessar ainda, não. Você anotou esse link aí que eu dei? Sim. E não conseguiu ir? Tá dando o quê? Tá dando página não existente. Oxi. Então, algum problema. Você não digitou nenhuma palavra errada, não? Porque outras pessoas conseguiram. Vou botar lá de novo para você. Ó, bit.ly/3NO maiúsculo, V minúsculo, número 2, CB minúsculo. Sim, é esse mesmo. Pronto, tudo bem. Eu vou... Tá gravada aqui a reunião e eu já vi que você está presente, Jacilene. Está dando página inexistente. Pronto. Isso. Tudo bem. Aí alguma coisa com o navegador e tal.
Mas eu já vi, Dulce e Jacilene estão aqui no link de pessoas. Depois a gente registra lá. Caroline, quer perguntar alguma coisa? Obrigada. Bem, pessoal, o nosso teto é até às 9, né? É de 19 às 21, chegamos às 21 horas. Lembrando que a gente vai estar... eu vou manter esse link, vou tentar manter esse link para a próxima quarta, se eu não conseguir, eu mando novo. E na próxima quarta, no mesmo horário, quer dizer, depois de amanhã, a gente continua e eu vou indicar também o link do Padlet da turma para vocês acessarem textos, áudio, etc, etc. Tá bom? Ótimo. Pronto. Eu Ok. também gostaria de Boa noite. sinalizar só nominalista, porque eu tô só com o celular aqui, aí para digitar no Quem é que celular tá falando? Caroline. Caroline, pronto, tá registrado aqui. São vocês três, Dulce, Jacilene e Caroline. Depois a gente bota lá. Agora eu amei as discussões, perfeito. Tá Ok, bom. obrigado, obrigado. Obrigado, Ô, obrigado. professor, se alguém não Professor. conseguiu assinar a lista, não pode enviar o e-mail, a gente faz o registro depois, não? Pode Professor, ser. eu também não estou Quem é que conseguindo tá fazer falando? assinar na lista. Aqui Tamara agora é Kathleen. Priscila, Elisa Priscila. Pronto, Dulce, Jacilene e Caroline, ela não conseguiram, mas já está registrado aqui que eu estou gravando a sala e eu já sei aqui. Professor. Pronto. Tamara Kathleen, não Diga, estou quem tá conseguindo falando? assinar na lista. Professor. Diga, quem é que está falando? Eduardo? Diga, Eduardo Damasceno. O Eduardo. Agradecer ao senhor aí pela explanação, pela oportunidade e também sinalizar que eu não estou conseguindo acessar a lista. Maravilha, tudo bem. Professor, eu não estou conseguindo Elísia, assinar na manda, lista. quem não conseguiu acessar a lista, manda a presença aí para uab@ufs.br. Aí, Elísia, que está aqui, Elísia registra lá. UAB, Universidade Aberta do Brasil, @ufs.br. Certo? Pessoal. Professor José Augusto, eu queria... Aqui é a Andréa falando. Eu queria também agradecer, né, essa bela aula e dizer que vou permanecer o curso todo aí. Com certeza eu vou aprender muito. Todos E nós, Lando. quero também dar um abraço à Aritana, né, que foi minha aluna. Eu lembro de você, viu, Aritana? Não esqueci, não. Então, dá um olá aí também para a Aritana e dizer que está sendo muito bom para mim, viu? Estou adorando esse início todo do nosso curso. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. A gente se encontra quarta-feira no mesmo horário, 19 horas. Obrigado, hein? Um abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.